Klaus, eu queria até falar contigo sobre o Marcos Vitor, que tá voltando pro Bahia, mas é porque o Bahia joga daqui a pouco, cara, contra o O'Higgins. Será que vai dessa vez? Cara, tem que ir, porque eu acho que qualquer resultado que não seja a classificação do Bahia é uma pipocada histórica do Bahia. Total. Né? Você ter ali um investimento que é feito aí pelo Grupo City, os jogadores que estão sendo trazidos, o elenco que já possui das últimas temporadas, e você ficar pro modesto O'Higgins numa segunda fase, né, de pré-Libertadores, que já é Libertadores, mas é uma fase para que alguns clubes cheguem na fase de grupos, porque ainda tem outro mata-mata. Se o Bahia fica nessa agora, cara, vergonha histórica. Eu acho que nem vai pra Sul-Americana. Não vai nem pra Sula, não vai nem pra Sula. Então, assim, uma baita pressão. A Salvador tá sendo invadida pro chileno, tá? Eu vi, o Barbaço postou. O Barbaço, inclusive, tava no hotel que o time chileno tava. Tinha mais de 1.000 pessoas lá. Loucura. Maluquice total lá, totalmente empolgado, até porque eles venceram o primeiro jogo por 1-0, né? Jogando bem. Jogando bem, com chance até de fazer o segundo, teve gol anulado e tudo. Então, é uma treta, mas agora, Fonte Nova, ou como se chama agora, como é que é? Esportes... Esqueci o nome da... Casa de Apostas, né? Agora... Já faz algum tempo que é Casa de Apostas Fonte Nova, né? Mas, enfim, de toda forma, vai estar lotada. Vai estar lotada, o torcedor vai ser fundamental para se criar uma atmosfera positiva, para que esse time que tem condições de vencer o O'Higgins, tem capacidade técnica sobrando para isso, tem garotos que estão subindo aí para o profissional que já estão contribuindo. Eu acho que o Bahia tem todas as condições de vencer. O grande problema é o próximo passo, é o quebrar a barreira da expectativa para o Bahia subir de patamar. Porque eu acho que o torcedor do Bahia espera essa subida de patamar. Eu acho que, pelo tempo que já tem hoje o trabalho do Grupo City, o próximo passo, Douglas, é brigas maiores, são brigas mais próximas do topo. E eu acho que seria um fracasso monumental o Bahia ficar nessa fase da Libertadores, né? Então, eu imagino que o Rogério tenha que ter um plano para isso. O Rogério que, até agora, não tem conseguido manter a constância do trabalho. Uma coisa que me incomoda muito no trabalho do Rogério Ceni do Bahia é uma carga de intensidade muito alta no time, que faz com que esse time, ele não até agora, não conseguiu saber dosar. O Bahia termina as temporadas muito mal. O Bahia termina a temporada sem perna, sem capacidade de entregar na reta final do Campeonato Brasileiro, de uma Copa do Brasil. Como é que o Bahia, que planeja ganhar títulos, não consegue ter um time competitivo na reta final da temporada? Porque o treinador esgota a parte física dos jogadores no começo e no meio da temporada. Eu acho isso preocupante. Eu acho que o Rogério tem que saber dosar isso, tem que melhorar isso para essa temporada. Não pode cair sempre na justificativa de que não tem peça. Tem o trabalho do treinador também que precisa ser questionado. O Rogério, que para mim faz um trabalho até agora no Bahia mediano, pela infraestrutura, sabe, Douglas, pela tranquilidade que ele tem. Sim. Porque é um treinador que tem total... Eu acho que é o treinador que tem o cenário mais tranquilo do Brasil para se trabalhar. Também acho. Não é questionado, o trabalho dele é para uma SAF mundial, que assim não sofre de uma ingerência por conta de pressão da torcida ou qualquer coisa do tipo. Então, diante desse cenário, eu vejo o trabalho do Rogério Ceni como mediano. Eu não consigo ver uma empolgação nem na gente que analisa o Bahia e nem no torcedor do Bahia. Eu acho que o Rogério está devendo e ele não pode, em hipótese alguma, entregar um fracasso hoje. Pois é, eu estava até puxando aqui algumas imagens da torcida do O'Higgins. E a torcida dos caras pra gente aqui em Salvador. Lotando lá a frente do hotel. Por acaso o Barbaço estava por lá e registrou aí. Tá realmente um clima de festa, né? Um clima de apoio total aí dos torcedores do O'Higgins, representando bem aí lá em Salvador. Ó, Klaus, vamos lá. Sobre essa questão do Marcos Vitor, eu queria até tratar contigo. Você estava falando do Rogério Ceni. Sim. O Rogério Ceni parece que nunca gostou do Marcos Vitor, né? Ele sempre esteve lá, mas nunca teve sequência. Não, ele não gosta. E agora, após lesões lá no setor ofensivo, informação do Marinho Júnior... Defensivo, né? Setor defensivo, desculpa. O Marcos Vitor tá voltando, né? Ele estava lá no futebol português,
pediram aí o retorno do Marcos Vitor e quem sabe agora ele seja utilizado, viu? Cara, eu acho que o Rogério ele se abraça a umas convicções muito incoerentes. Sim. Por exemplo, o Bahia continua com o Juba e o reserva do Juba é o Iago Borducci. Iago Borducci está no Bahia há mais de um ano, porque ele chegou no meio da temporada de 24, passou a temporada inteira de 25 e, me desculpa, o Iago Borducci não entregou nada. Tecnicamente não chama atenção, não entrega ofensivamente, não entrega defensivamente uma sustentação mais sólida. É um jogador que passa completamente despercebido pelo torcedor do Bahia. E ele tinha o Matheus Bahia, que vinha de temporadas consistentes no Ceará. Ele sequer testou o Matheus Bahia. Eu acho isso um exagero. Quando, principalmente, um concorrente do Bahia vai lá e contrata o jogador que for o Internacional. Parece que aquele jogador não serve. E a impressão que me passa também sobre o Marcos Vitor, de um zagueiro que no Ceará foi titular, conquistou a posição em cima de um cara experiente, que tinha anos jogando Série A. É um ativo do Bahia, é um ativo que o Rogério Ceni poderia aproveitar, é um ativo do Grupo City. E o treinador simplesmente nem sequer testa esse cara. Eu acho muito preocupante o nível de convicções que o Rogério Ceni possui e às vezes deixa de olhar um pouco além das suas convicções. Porque é uma convicção, Douglas, que às vezes ela não te traz um questionamento. Sabe aquela certeza de que, não me pergunte. Uhum. Ninguém pode chegar, um analista não pode chegar para o Rogério e dizer, cara, Rogério, o Bahia e o Marcos Vitor são interessantes para você testar nesse começo de temporada. São caras que são ativos do Bahia, já estão conosco. Nesse começo de campeonato baiano, faz um teste com eles. Utiliza o Marcos Vitor, é jovem ainda, pode se tornar um cara valorizado no mercado, vem de um bom campeonato brasileiro lá na Série A. O Bahia, certamente, pelo contato com o Ceará, tem uma boa relação. Poderia ter buscado até mais números de análise do desempenho do Marcos Vitor para entender o que o Marcos Vitor fez por aqui. E, basicamente, ele não fez nada disso. Então, assim, eu vejo como problemática algumas análises do Rogério sobre alguns atletas. Principalmente quando ele mantém alguns jogadores questionáveis em detrimento de jogadores que tiveram boas temporadas, que foi o caso do Bahia e do Marcos Vitor. Isso é um ponto de preocupação que eu tenho no trabalho do Rogério, Douglas. Ele ama o Everaldo, por exemplo, né? Que é um jogador totalmente questionável. Mas, ao mesmo tempo, é aquele jogador que entrega o que o treinador quer, recompõe defensivamente, mas tem deficiências ofensivas, tem dificuldades de finalização, mostrou isso N vezes no Fluminense, não deixou saudades no Fluminense. Foi assustador na maior parte do tempo no próprio Bahia. Sim. A própria torcida do Bahia, em muitos momentos, não validava o futebol do Everaldo. São coisas que eu realmente, assim, eu entendo que o Everaldo, não estou dizendo que o Everaldo é um jogador descartável a nível nacional, mas, por exemplo, eu acho que ele era para estar no Remo, numa Chapecoense. O Bahia está brigando em topo de tabela, não é lugar mais para Everaldo, né? Mas para o Rogério Ceni Parece que o Rogério Ceni tem os famosos galetinhos dele ali. Ele gosta de controlar a boa parte do elenco, né? Gosta de jogadores que o admirem, talvez, pouco como treinador. O Rogério tem que ter, cara, desassociar um pouco mais essa visão do ego dele. O Rogério tem que quebrar um pouco isso. Ele é, cara, assim, beleza, se ele vê algum dia esse corte, ele vai ficar chateado pelo que a gente tá falando. Não sabe de nada que tá falando. Cara, honestamente, assim, o Rogério é um cara que ele tem, para mim, os maiores níveis de busca incessante por algo grande, por um título grande. Mas ele perde essa oportunidade por algumas coisas que o ego dele atrapalha. Atrapalhou na carreira, está atrapalhando como treinador. Ele não consegue dar o salto a mais. Para mim, por algumas coisas que ele carrega ainda como jogador de futebol e agora como treinador. É um problema. Eu acho que ele tem que... Eu não conheço pessoalmente, mas isso claramente tem atrapalhado algumas mexidas no elenco do Bahia para qualificar algo mais. A minha impressão, assim, eu não sei, obviamente a gente está aqui em outro estado, a gente não sabe os motivos que o Rogério Ceni não gosta do Marcos Vitor. A minha impressão é que, sei lá, deve ter sido algum motivo do tipo,
Marcos Vitor Dia saiu a com a dia. bola. Não, às vezes saiu com a bola, arrastando todo mundo, driblando todo mundo. Ele não tem isso, né? O Tem, Marcos Vitor tem tem. essa ousadia. Pô, não pode fazer isso. Aí tira o cara. A minha impressão é essa, assim, que é um jogador que ele não. Que de repente não tá seguindo tudo que o treinador quer, e aí, não, isso aqui não, vou botar esse aqui, que esse cara aqui é meu, ele faz o que eu quero, ele é o Everaldo da vida, ele só não pode controlar um Everton Ribeiro da vida, né? Aí não dá, mas com outro jogador eu acho que ele gosta de, sabe, controlar ter tudo. o controle total. Até porque, pra galera do Bahia que cair aqui no corte, o Marcos Vitor no Ceará, ele foi muito bem. Muito bem. Muito bem, Ele se tornou um zagueiro de primeira prateleira do futebol. Né? Assim, a gente viu o David Ricardo, que hoje tá lá no Dinamo de Kiev, e a torcida do Dinamo de Moscou, né, Douglas? Ou Kiev? É o Kiev, né? É o Kiev. É o Kiev. Por exemplo, o David Ricardo foi aclamado pelo torcedor do Botafogo e aqui no Ceará também, pelo torcedor do Ceará. O Marcos Vitor foi muito bem no Ceará. A gente viu um jogador de um nível diferente. Moscou, é verdade. É o de Moscou, de Moscou. O David está lá no Dinamo de Moscou. Agora, o Marcos, ele foi muito bem no Ceará. Chamou muita atenção tecnicamente. Pela capacidade de saída de jogo, pela capacidade de 1 contra 1, de perseguição, de ganho na corrida do atacante. Ele ganhou várias. Sabe aquela jogada que o atacante parte na frente? Sim. Ele recupera e passa à frente do atacante e ganha a roubada de bola. Com muita personalidade, sai jogando. É um cara que tem valências interessantíssimas, que não entra na minha cabeça ele sequer ter sido cogitado a ficar nessa temporada no Bahia. Para mim foi assombroso. Para mim, e aí fica aqui o torcedor do Bahia, pode ou não precisa concordar comigo. Para mim, Marcos Vitor é o melhor zagueiro do Bahia. E se ele tiver a oportunidade, ele vai provar isso. O Marcos Vitor é o melhor zagueiro do Bahia. Não sei se ele vai ter a oportunidade de provar isso ao torcedor do Bahia. Mas o torcedor do Bahia tá ganhando um reforço com a chegada do Marcos Vitor. Quer dizer, com o retorno do Marcos Vitor.